Essa noite eu tive um sonho que eu creio que foi um sonho realmente de Deus querendo falar comigo sobre idolatria. Sonhei com a Sandy Júnior, né? Quero relatar esse sonho com vocês. Não é sobre eles, esse sonho é sobre o que Deus gostaria de falar comigo, mas sonhei com eles, vou relatar esse sonho nesse vídeo e vou falar sobre um tema que é muito sério, que é a idolatria. Né, algo que nos afasta de Deus, algo que a palavra dele diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então, é um assunto sério, um assunto pertinente. Idolatria vai muito além de adorar imagens e esculturas, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. A paz de Cristo, querido irmão, querida irmã, esse é o canal Por Ele e Para Ele, eu sou a Camila Antoniazzi e hoje eu quero falar sobre um sonho que eu tive essa noite. Creio que era para mim realmente gravar esse vídeo, porque eu sempre antes de gravar eu oro e vou falando com Deus e perguntando o que Ele quer que eu traga para compartilhar com meus irmãos. E essa noite eu tive um sonho com a Sandy Júnior. Vou relatar o sonho primeiro e depois vou dizer o que o Senhor falou comigo através desse sonho. E vou falar sobre o tema que é a idolatria. Bom, o sonho foi assim. Eu sonhei que eu estava tipo responsável por eles. Eles tinham vindo para o sul, acho, mais ou menos isso. E eu estava andando com eles e levando eles de um lado para o outro. Tipo como uma guia, né? Uma guia turística, uma pessoa que fica levando nos locais, assim. E daí no sonho, eu lembro que eu estava tratando com eles, mas eu estava tratando eles como pessoas normais, com toda a educação, como eu trataria qualquer pessoa. E no sonho, o Júnior, ele se incomodou com isso. Ele não gostou do jeito que eu estava tratando ele. Eu senti que ele gostaria que eu estivesse dando mais honra a ele, mas, né? Ai, o Júnior, né? E não, eu estava tratando ele normal. E isso incomodou ele. E daí, lá pelas tantas, eu não lembro direito os detalhes do sonho, mas lembro que ele falou assim, porque tu sabe, né, que desse jeito muitos não vão subir para o arrebatamento. Ele falou algo sobre arrebatamento. Eu lembro que na hora eu falei assim, não, muitos não, eu vou subir. Eu já quis deixar claro assim, né, que eu não era os muitos, que eu ia subir. E acabou o sonho, eu acordei assim, nossa, que sonho louco, né, que Deus quer falar comigo? Eu comecei a refletir, pedir Deus me dar a interpretação desse sonho. Deus fala comigo muito através de sonhos. E os sonhos nem sempre é literal, às vezes é uma interpretação bem diferente daquilo que a gente pode ter vivido no sonho. E daí o Senhor começou a me dizer sobre idolatria, né? A Sandy Júnior, quando eu era criança, eles eram meus ídolos. Eu amava muito eles. Nossa, eu tinha revistas, eu fazia cartas quilométricas, eu ia nos shows, então eu adorava eles. Era um tipo de idolatria que eu tinha por eles quando eu era criança. Então, eu entendi que Deus queria falar comigo sobre a idolatria. E daí no sonho, ele falou sobre uma palavra que é arrebatamento. Para quem não sabe, arrebatamento é um evento que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. A palavra dele diz que ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar para buscar a igreja. A igreja é todo aquele que crê no Senhor Jesus e aguarda a sua volta, espera por ele. E esse evento, quando Jesus voltar, os que estiverem vivos vão ser arrebatados aos céus, vão subir aos céus, né? Então isso é o arrebatamento. E na palavra de Deus diz, em vários, inúmeros versículos, se eu fosse trazer todos eles aqui, o vídeo não teria fim hoje, né? Ficaríamos horas falando. Vou trazer apenas, vou trazer apenas alguns versículos que falam sobre a idolatria, né? Em Isaías 42:8, eu vou deixar todo o versículo escrito aqui, você pode ler, fala que Deus não divide a sua glória com ninguém. A idolatria acaba... Bom, primeiro, o que é idolatria? Idolatria é amar muito algo ou alguém, venerar, prestar culto a isso. Isso é ser idólatras. Ídolo é o ser adorado. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu era criança, eu era idólatra pela Sandy e pelo Júnior. Eu ficava pensando neles o tempo todo, eu só queria ver notícias que eram sobre eles, eu só queria ir em shows que eles estavam fazendo, era um tipo de idolatria. Então, isso é idolatria. E Deus abomina isso. Só que isso vai muito além de
ídolos de pessoas, por exemplo, famosas. Idolatria engloba muita coisa, é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo com você, para que Deus traga à luz qualquer tipo de idolatria que ainda nós possamos ter, para que Ele nos limpe disso, porque os idólatras não herdarão o reino dos céus. Isso é o que diz a palavra de Deus. Isso é muito sério. Não é todos que vão herdar o reino dos céus, mas aqueles que amam ao Pai e fazem a vontade dele. E no reino de Deus existe ordens, existem regras, e a gente tem que aprender sobre isso para fazer parte do reino de Deus. Então, hoje eu quero falar sobre idolatria, que é esse tema que o Senhor ministrou comigo no sonho, tá? Convido vocês para abrir Efésios 5:5. Se você tiver sua palavra, você pode conferir. É importante, porque não é eu quem digo, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. Minhas palavras são só minhas palavras, não estou aqui para falar de mim nem sobre mim, estou aqui para falar sobre as coisas de Deus e para te ensinar também, você que quer aprender mais sobre as coisas dele. Efésios 5:5 diz assim: porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então aqui está falando que quando nós somos imorais, impuros ou gananciosos, também é um tipo de idolatria. E essas pessoas não vão herdar o reino dos céus. Então, imoral, pessoas imorais, pessoas gananciosas, a ganância, né? Pessoas impuras, isso também é um tipo de idolatria. Não vou esmiuçar isso, mas você sabe o que é imoralidade, o que é ganância, o que é impureza. Amém? Reflita. Apocalipse 22. Apocalipse 22, gente, eu tô cheia de Bíblia aqui para mim conseguir ler. Apocalipse 22, 15. Mas fora da cidade, aqui está falando sobre a cidade do reino celestial, estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Vou falar só da idolatria hoje para a gente não se perder na palavra. Então assim, irmãos, os idólatras não herdarão o reino dos céus. Deus abomina a idolatria. Velho Testamento, Deus falava muito sobre o povo de Israel que adorava ídolos, adorava a imagens. Eu teve um tempo na minha vida que eu adorava imagens. Já fui de religião, então eu entendo bem dessa área de religião. Eu adorava ídolos, eu fazia as oferendas, né, batia a cabeça, essas coisas assim. E Deus abomina isso. Deus abomina. Isso também é um tipo de idolatria. Então, quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus e eu entendi isso, eu entendi que Deus não se agradava do que eu estava fazendo. Isso é um tipo de idolatria. Idolatrar a imagens, né? Idolatrar a santos. Tem pessoas que foram muito boas e que os homens idolatraram pelas suas boas obras. Mas se elas fizeram as boas obras, se elas foram boas aqui na terra, foi porque o Espírito Santo estava ali. Elas não devem ser idolatradas, porque a honra e a glória deve ser somente de Deus. Então, isso também é um tipo de idolatria. A palavra de Deus diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Você, de repente, pode ter outra crença, mas a palavra de Deus diz que o único caminho é Jesus Cristo, o único caminho que nos leva a Deus. Por muito tempo, eu já pensei que caminhos nos levam a Deus. Caminhos seriam religiões. Nenhuma religião nos leva a Deus, é somente Jesus Cristo. Isso é o que diz a palavra dele. Então, se você crê na palavra dele, você vai crer no que eu estou te falando. Mas se você não tem a Bíblia como a sua verdade, você pode discordar de mim. Mas eu estou aqui te ensinando o que diz a palavra de Deus. Então isso também é um tipo de idolatria. Mas tem pessoas que já conhecem a Jesus Cristo e também são idólatras. E isso é um ponto muito sério, porque às vezes a gente largou essas práticas, essas coisas que nós entendemos que Deus não se agradava, mas continuamos adorando e idolatrando pessoas, adorando pastores, padres, homens de Deus, mulheres de Deus, idolatrando essas pessoas. E elas são somente instrumentos de Deus nessa terra, a adoração é exclusivamente a Deus.
Devemos adorar e amar somente ao nosso Senhor. Devemos cuidar para não colocar pessoas em lugares que não são delas, são de Cristo. Muitas vezes estamos adorando aos nossos filhos. Uma vez eu já passei por isso. Eu ia voltar a trabalhar e eu estava muito aflita porque eu ia ter que deixar minha filha aos cuidados de outra pessoa para mim trabalhar. E eu lembro que chegou um momento de tanto orar pedindo para Deus: Senhor, eu não quero precisar ir trabalhar, me livre, eu quero cuidar da minha filha e tal. E naquele momento eu não podia, eu precisava ir trabalhar. Há tempo para todas as coisas. E eu lembro que Deus me mostrou claramente assim: Camila, sabe por que tu tá sofrendo desse jeito? Porque tu colocou a tua filha no meu lugar. E isso é adoração, isso é adorar, isso é idolatrar alguém. Eu tava idolatrando a minha filha. Como se Deus não tivesse domínio sobre ela quando eu não tô junto. Como se eu não confiasse no cuidado do Senhor. Isso também é um tipo de idolatria. Idolatramos às vezes os nossos filhos, estragamos eles por conta disso. Idolatramos às vezes nossos maridos, nossas esposas, né? Fazendo com que a vontade deles prevaleça a vontade de Deus. Deixamos às vezes as coisas de Deus de lado por conta deles. Não tô falando para você não ser sábio ou sábia. Tudo tem que ser feito com moderação, mas tem pessoas que não vão mais nem na igreja, deixaram de congregar, se afastaram da presença de Deus completamente porque o seu cônjuge não cria no Senhor Jesus, não cria na santa palavra de Deus. Isso também é uma idolatria. Então, meus irmãos, esse vídeo é para abrir teus olhos sobre a idolatria que nos afasta de Deus. A idolatria que vai nos afastar e nos separar da vida eterna com Ele, da cidade celestial, porque lá os idólatras não vão fazer parte. Estamos aqui num processo de santificação, estamos aqui numa caminhada com Cristo, para que a gente possa estar preparado para fazer parte do reino. Eu creio que até o fim da nossa vida, Deus vai nos limpando e tirando de nós tudo aquilo que impede o fluir e o agir dele em nossa vida. Mas é um processo e hoje é sobre a idolatria. Se você está assistindo esse vídeo, pede para o Senhor sondar seu coração. De repente você já conhece o Senhor Jesus, já não adora a coisas tão gritantes como um ídolo, como um jogo, como algo assim muito forte, grande. Mas é nas pequenas coisas que a gente tropeça. E Deus, Ele quer nos limpar por completo, porque as nossas vestes são brancas e qualquer sujeirinha aparece de longe. Ele quer nos dar roupas brancas, Ele está vindo buscar a noiva de Cristo, que nós possamos estar limpos diante da presença de Deus, que a idolatria não faça mais parte de nós, nenhum tipo de idolatria. Por último, eu quero ler para você Lucas 14. Lucas 14, Jesus Cristo disse assim: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Forte. Forte, porque eu desconheço amor maior. Eu, graças a Deus, eu tive uma mãe maravilhosa. Eu sei que tem pessoas que infelizmente não tiveram, né, isso, mas eu tive uma mãe maravilhosa. O meu amor por ela é gigante. Mãe, se tu estiver assistindo esse vídeo, te amo demais. O amor por um filho consegue superar o amor de um filho por uma mãe. Então, como eu sou mãe também, eu sinto esse amor, eu sei o que é esse amor. Mas Jesus disse que se nós amarmos mais isso do que a Ele, não podemos ser discípulos dele. É forte. Estamos dispostos a ser discípulos de Cristo, que nós possamos deixar tudo aquilo que é mais de lado, para que Ele esteja no trono da nossa vida, no centro da nossa vida. E tu sabe que uma vez eu estava me questionando assim: Senhor, por que a adoração tem que ser para Ti? Por que a gente tem que Te adorar? Porque eu não vejo Deus como um ser arrogante, soberbo, que quer glória para Ele. Eu não vejo um Deus assim, por querer glória, como os homens querem. Mas o Senhor, enquanto eu falava com Ele, Ele me disse assim: Camila, eu quero que vocês me adorem, me sirvam, porque eu sou o único que não vou frustrar as expectativas de vocês. Em mim, vocês têm plenitude, têm paz, têm, enfim, tudo que é de bom. E se nós amarmos mais alguém, nós nos decepcionaremos, nós nos frustraremos. Então até nisso está o cuidado de Deus. Se Deus estiver em primeiro lugar nas nossas vidas, tudo vai dar certo, tudo.
Então que nós possamos realmente amar Deus de todo o nosso coração, entender sobre a idolatria, nos afastar do que nos afasta dele e ter uma vida realmente plena, em todos os sentidos, aqui na terra e lá no céu. Amém? Irmãos, eu te abençoo em nome de Jesus, que você tenha compreendido esse vídeo, que você não tenha, enfim, se ofendido com algo que eu falei. O que eu falei é o que está na palavra do Senhor, né? E sei também que eu preciso buscar todos os dias, na presença de Deus, me limpar de tudo aquilo que me afasta dele. Então que você faça o mesmo, para que um dia juntos a gente se conheça lá no reino dos céus, lá com o nosso papai. Amém? Deus te abençoe e até um próximo vídeo.